Muito boa noite, estamos começando então o Papo Dinâmico, hoje falando de beleza, falando de estética facial. Se você está contrariado com sua aparência, com a sua beleza, fique com a gente até o final aqui que você vai ouvir muita coisa interessante com dois convidados especialistas em estética facial, são médicos, dermatologistas, cirurgiões dermatologistas, né, que estão aqui conosco justamente para trazer para você todas as informações. Vamos começar aqui cumprimentando o Dr. Danilo Teixeira. Boa noite, muito obrigado pela presença. Boa noite, professor Daniel, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Também Dr. Bones Gonçalves, também cirurgião dermatologista, muito boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, professor Daniel, é um prazer estar aqui com vocês. Pois é, eu começo fazendo a pergunta, o pessoal está se preocupando mais com a beleza? Quem mais se preocupa? As mulheres, os homens? Vamos começar com o Dr. Bones aqui, né, e depois o Dr. Danilo Teixeira. Como é que está hoje essa preocupação com a aparência das pessoas? Então, a gente é suspeito, nossa amostra é viciada, vamos dizer assim, né? Porque chegam muitos pacientes hoje, muitos clientes, né, nos procurando por essa questão da estética facial. Eu acho que a questão da mídia digital fez com que a gente nos observasse mais, né, na questão de foto, Instagram, stories. Então, os pacientes começaram a preocupar mais com alguma ruga, alguma posição, aquilo ali não incomodava tanto eles. Era mais ou menos aquela história de quando tiravam a foto antes, falavam, não, na foto eu fico diferente de quando eu olho no espelho. Eu acho que isso aí está trazendo a gente mais para o consultório dermatológico. E lógico que as mulheres ainda é o principal público que nos procura no dia a dia. É assim também, doutor Danilo, que você vê essa... Eu vejo mais ou menos semelhante, eu acho que o selfie ele mudou bastante aí a preocupação com a estética, aumentou muito, pequenos defeitos ficaram muito bem visíveis, a tecnologia ele aumenta aí a qualidade das fotos e a gente acaba se preocupando com detalhes mínimos aí. E as mulheres realmente se preocupam mais, principalmente pelos cuidados diários que elas têm e pela nossa sociedade a gente tolerar um pouquinho mais o homem envelhecer, algumas manchas, algumas rugas, ao passo que as mulheres há uma exigência maior, a própria mídia em termos das modelos, do padrão de beleza, então influencia bem mais. A procura é maior por questão mesmo de melhorar a aparência, se tornar mais belas ou belos, ou também existe muita ocorrência por questões de saúde da pele? A gente lida, pelo menos no consultório, como a gente tem uma visão de cirurgião dermatológico, até com a preocupação de câncer de pele, então já vem um público mais selecionado e a gente traz isso também, não só buscar a estética, mas a saúde da pele, é o que você disse. E hoje a medicina, que pelo menos é que a gente está tentando implementar, é uma preocupação integral com a saúde do paciente. É como se a pele refletisse a saúde do paciente. E quando a gente traz isso para o consultório, a gente vê que é bem real mesmo. Então, às vezes aparece a paciente com problema de tireoide, mas chega lá com a preocupação de queda de cabelo. Então, se a gente fosse simplesmente passar uma vitamina para aquela paciente, não conseguiríamos resolver o problema dela. Perfeito. Então, o olhar do dermatologista hoje como médico e se trabalha dessa forma integrativa, eu acho que a gente alcança um resultado melhor. Perfeito. A questão da saúde, quais as doenças mais recorrentes na pele do rosto que ocorrem lá? Bom, tireoide já falou, tem um problema da queda de cabelo, mas tem o próprio rosto mesmo, tem algumas doenças que afetam, né, a pele. Quais são as mais comuns? No consultório, né, as mais comuns são realmente de origem estética e a gente cita principalmente a acne. A acne basicamente aí representa 40%, 50% da dermatologia geral, isso segundo dados da SBD. Entra o melasma, que é uma mancha, principalmente acomete mulheres, mas também pode acometer os homens, principalmente devido à exposição solar, mas a luz de computador, celular, de ambientes também contribui bastante para o melasma. E também o próprio fotoenvelhecimento, né? Fala-se da rosácea também. Pelo menos uma vez eu fiz uma pesquisa sobre rosácea, por algum motivo não pessoal,
Mas, assim, o troço pode ser muito grave, pode deformar totalmente o rosto da pessoa, né? Cheia de manchas, assim. Não é essa não é muito recorrente, não? Sim, rosácea. Comum. Rosácea é comum principalmente em mulheres também, né? E aí ela pode simular, para o leigo, um quadro de acne, mas geralmente são mulheres mais a idade adulta jovem, 30, 40 anos, calor, bebidas alcoólicas, bebidas quentes costumam piorar esse quadro e pode realmente ficar desintenso, aumentar nariz, aumentar queixo. Não tem cura, tem controle, é isso? Basicamente. No caso da rosácea especificamente, né? Hoje está desenvolvendo cada vez mais estudos mostrando até o que é interessante que vem, mas explica um pouco dessas outras doenças, acne, até mesmo melasma, que o intestino dessas pessoas, às vezes, dependendo do tipo de bactéria que você tem no intestino, pode influenciar na rosácea, na inflamação da sua pele. Então, várias doenças dessas hoje, se a gente for procurar ali a causa dela, lógico que tem fatores genéticos, mas a gente passa pelo estilo de vida. Quando a gente fala estilo de vida, alimentação, a questão do intestino, como é que ele funciona, se tem desbiose é quando tem um crescimento anormal de bactérias no intestino. E daí quando você passa, às vezes, um antibiótico para tratar essas bactérias que estão erradas no intestino, você cura uma rosácea ou pelo menos mantém ela controlada. A pessoa continua tendo a genética de ter a rosácea, mas a gente meio que apaga o fogo, vamos dizer assim. Existem tipos diferentes de pele? Para cada tipo de pessoa de pele tem um tipo de tratamento apropriado? É isso? Doutor, existe. Doutor Danilo. Não, assim, vamos fazendo assim um ping-pong entre os dois. Tranquilo, ótimo, tranquilo. Existem sim, a gente classifica a pele de acordo com o fototipo, seria a cor, né? Isso influencia em relação aos cremes, às doenças mais comuns também. E também a questão de oleosidade, né? Se a pele é mista, se ela é oleosa, se ela é seca, né? São as classificações principais. Tanto a classificação de oleosidade quanto de fototipo vai influenciar nas doenças mais prevalentes, como também nos tratamentos mais comuns, ou seja, qual filtro passar, qual sabonete usar, qual rejuvenescedor usar, qual tratamento estético é mais indicado. Depende também onde a pessoa trabalha, né? Uma pessoa que trabalha no estúdio de televisão com um monte de luz em cima, sim, com certeza deve ter um efeito diferente. E a gente fala até da idade hoje, você escuta falar muito biológica e cronológica, né? Então, às vezes a mesma pessoa tendo o mesmo fototipo, a mesma característica de pele, mas dependendo do que ela judiou daquela pele, os cuidados ou os tratamentos são totalmente diferentes. Tem aquela história de uma paciente, às vezes chega lá com 44 anos e fala, nossa, você tem cara de 34 anos. E às vezes chega uma de 34 com cara de 44 anos. Então, só a idade, muitas das vezes, não determina qual é o tratamento necessário para aquele paciente. Em que circunstâncias a mulher judia, ou a pessoa judia da sua pele? Vários fatores interferem hoje. Se eu pudesse citar pelo menos 4, exposição solar ainda é um fator importante. O fotoenvelhecimento, como o próprio nome diz, o sol é um destruidor de colágeno, de elastina, machuca o DNA. O outro fator é a questão do sono. A gente vê que interfere muito a questão da produção da melatonina, quantas horas dorme, que horas você dorme, daí vem toda a tecnologia bagunçando a vida das pessoas. O terceiro fator é a alimentação. Hoje a alimentação muito rica em açúcar faz com que as moléculas de colágeno fiquem mais duras, chama glicação. Isso aí também interfere muito na aparência da pessoa, e o estresse, né? Que isso aí faz parte do nosso dia a dia. Hoje tem vários estudos mostrando que esse estresse também interfere em produção hormonal, que interfere na pele. Então, acho que isso... Ok, a minha esposa pegou num consultório esse folheto aqui. Já esteve num consultório, num hospital, sei lá, pegou esse folheto que eu acho que é um procedimento. Vou mostrar de longe, assim, para não fazer propaganda. Então, isso aqui é um procedimento? Procedimento estético. É um procedimento estético sem cirurgia. Exatamente. É uma tecnologia que a gente chama de ultrassom micro e macro focado. O ultrassom ele é uma tecnologia mais nova que atua basicamente em 3 camadas da pele, né? Ele consegue atuar na camada mais superficial, que a gente chama de derme, estimulando o colágeno, reorganizando. E o colágeno, que é o que deixa a pele com vício mais bonito, com brilho mais bonito, pele mais rejuvenescida, né? Ele atua um lift facial não cirúrgico, é isso, exatamente. Né? Ele atua também na gordura, diminuindo a gordura e aumenta o tônus muscular. Por isso que dá esse efeito. Isso é eficaz, isso aqui, esse procedimento?
Bom, esse aqui vocês não seguem essa marca de procedimento, vocês têm outro, né? Exatamente. Que trabalha com ultrassom. Isso, a gente tem uma outra marca. Os resultados, sim, são interessantes, mas óbvio que em comparação com a cirurgia, com o lifting facial, ele não propõe, não é essa o objetivo. Esse aqui tem uma durabilidade de quanto tempo, esse procedimento? A pessoa fez isso aqui, tem que fazer de quando em quando? O que acontece? É interessante, cada vez mais a dermatologia está evoluindo, porque as pessoas não podem afastar do serviço, principalmente as mulheres, tipo fazer uma cirurgia e ficar 15, 20 dias afastado. Então, às vezes elas querem resultado mais discreto, mas que elas podem fazer numa sexta e voltar a trabalhar numa segunda-feira. Nós estamos falando de estímulo de colágeno, retração da pele. Lift facial nada mais é que levantar, né? Então, levantar a face, vamos dizer assim, né? Então, como a gente consegue isso? Retraindo músculo, retraindo gordura, retraindo pele. Não tem um tempo de duração, vai depender. Eu falo para o meu paciente, eu te entrego um colágeno, agora cuida bem dele. Vai depender do que esse paciente vai fazer com esse colágeno dele. Pode ser que ele vai ter que fazer anualmente, pode ser que ele vai ter que fazer de 6 em 6 meses. Mas é um bom tratamento quando a gente escolhe o paciente correto para estar realizando ele. Custa caro fazer esses procedimentos? Como é que é? Então, tem plano de saúde para isso? Plano de saúde não tem. Não tem. Mas a dermatologia é democrática. Mesmo quando é um caso de doença, não tem plano de saúde? De doenças, vamos falar assim, quando tem que fazer uma cirurgia de câncer de pele, né, alguma coisa nesse sentido, daí o plano de saúde cobre. Né? Tá. Um acidente, a pessoa sofreu um acidente isso, e deformou o rosto. Isso aí tudo cobre. Isso vocês fazem também ou não está no escopo de vocês recuperar, digamos, uma face danificada por um acidente? Mas quando a gente causa o dano, quando estamos operando, vamos dizer que a gente faz cirurgia específica, tem uma cirurgia micrográfica de Mohs, onde a gente vai tirando e olhando no microscópio, depois a gente já faz a reconstrução plástica daquele paciente, né? Okay. Então, é mais nesse caso, mas desses traumatizados, isso aí não, daí normalmente é cirurgião plástico, né? Okay. A gente atua no momento posterior, né? Com a cicatriz já feita e a gente tem as tecnologias com os lasers, peeling, para melhorar o aspecto da cicatriz, mas num primeiro momento não. E até como ele falou, o peeling é um procedimento que eu falo democrático. Muitas vezes a gente faz o peeling para clarear um rosto, tem peeling superficial, médio e profundo. Quando a pessoa tem um fotoenvelhecimento muito grande, você pode fazer um peeling profundo que você renova a pele do rosto todo. E esses procedimentos, o custo dele é menor. Então, a gente consegue oferecer isso para um paciente, às vezes, que não tem uma condição ou não quer investir num laser, vamos falar, naquele momento. Agora, esses procedimentos são... Porque tem alguns que são bem simples, assim, mais externo. E pelo que eu vi aí, preparando para esse programa, a produção me pôs para estudar durante uma semana. Depois nós vamos cobrar isso aí, mas enfim, tive que navegar por muitos sites, muitas informações sobre isso. E eu vi que tem diversos. Claro que não dá para eu entender o que significa cada um, nem olhando filmes e fotos. Mas dá para ver que alguns são bem invasivos, né? Que corta o rosto da pessoa e tal. Vocês fazem isso também, de esticar a pele da pessoa? Esse trabalho também? Quando localizados, a gente faz blefaroplastias. Isso quando a gente fala porque a gente tem a formação de cirurgia dermatológica. O dermatologista geral, geralmente, ele não faz. Sendo plástica, não faz. Vocês não fazem? Liftings, basicamente não, mas a gente pode fazer mini liftings, blefaroplastias, cirurgias de câncer de pele, correções de lóbulos de orelha ou de orelhas de abano, pode fazer de acordo com a formação. Assim, mas cirurgias maiores como lifting, colocar de prótese de mama, não, é só com cirurgião plástico. Fios de sustentação, vocês fazem? Fios fazemos. Fios aí tem que aplicar, geralmente aplica anestesia nesses procedimentos mais invasivos? Só local, assim. Fio de sustentação, ele é um fio que ele não corta a sua pele, então ele é colocado embaixo dela, não exige recuperação, o paciente vai para casa no mesmo momento, então a gente faz anestesia local ou com anestesia infiltrativa, mas bem tranquila. A gente vê que hoje tem vários cursos de graduação tecnológico que dura aí 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, e bacharelados de 4 anos na área de estética, mas que fazem alguns procedimentos estéticos. O que difere esta atuação desses profissionais com a atuação de vocês médicos?
Então, existe algumas áreas de intersecção, vamos dizer aí, né? Onde mais de um profissional pode estar atuando. Vai muito da confiança do paciente, vai muito da acreditação do que o paciente quer, porque não tem como se comparar, vamos falar assim, um curso de 2 anos de estética com um curso de cirurgia dermatológica, onde você tem todo um conhecimento de anatomia da face, né, questão muscular, osso e tudo mais. Mas hoje, por exemplo, a toxina botulínica... Se depender de uso de medicamento, já é um diferencial, né? Porque só o médico pode prescrever para prescrever, sim, mas muitas das vezes o que está ocorrendo, e isso faz parte da nossa prática, até num grupo de dermatologia, antes de vir para cá aconteceu, um colega de outra profissão foi fazer um preenchimento e obstruiu um vaso, daí nesses casos eles acabam encaminhando para o médico. Então é um risco que às vezes o paciente hoje corre com certa frequência. Pode ocorrer esse risco fazendo com um médico também, só que o médico ele está habilitado para resolver aquele problema. Agora, quando é um outro colega de outra profissão, ele é encaminhado para a gente, e muitas vezes para a gente colocar a mão, a gente tem que pedir para esse paciente ir registrar um boletim de ocorrência para mostrar que não fomos nós que fizemos aquele problema, para daí a gente resolver. Então, atrapalha um pouco o processo, entendeu? Então, mesmo um procedimento simples que um esteticista que não seja médico possa fazer, nesse caso, é recomendável que se faça com um médico, um dermatologista, como é que a pessoa vai saber que o dermatologista que o profissional está credenciado para fazer esses procedimentos em todas as suas consequências? É importante relatar assim, o esteticista ele tem a área de atuação deles. A gente trabalha com esteticista, eu tenho parceria com vários esteticistas. A questão é deixar bem delimitado, assim, até aqui eu vou, até aqui eu não vou, né? Quase sempre os problemas que a gente enfrenta ou observa é quando um tenta invadir muito a área do outro. Você tendo competência, formação e segurança, eu acho que está ok em estar executando aquele procedimento. Agora, para o paciente em si, eu acho que... Os órgãos reguladores, né? Assim, eu acho que a formação de um dermatologista, assim, são 6 anos de medicina, 3 anos de dermato, e a gente que fez cirurgia dermatológica, 2 anos aí. Então, são 11 anos de estudo, experiência, vários casos. E isso a gente tem o CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, cadastra os médicos que realmente são dermatologistas, né? Então, basta ele entrar no CRM e pesquisar o nome do médico, que lá vai dizer se ele tem a especialização ou não. Assim. Tá, mas minha preocupação é assim, o que uma pessoa, para procurar um médico como vocês, ele vai também despender de um recurso maior, provavelmente. Então, nem todo mundo teria acesso a um tratamento com vocês. Certo, então, se o mercado está formando profissionais com esse nível que não é médico, não é nível médico, é porque tem alguém que está disposto a usar esse serviço. Correto. Como usar esse serviço com o mínimo de garantia possível, né? Para a pessoa não embarcar numa canoa furada e não ter que correr de lá para um médico. Eu acho que tem que olhar a questão dos órgãos reguladores dessas profissões. Eu até brinco muito com meu paciente, você pode matar a fome com um sanduíche de R$8, ou você pode ir no restaurante e fazer uma refeição. Então, realmente tem público para os dois tipos de comida, vamos dizer assim, né? É uma escolha do paciente baseado nisso que você falou. Questões financeiras, questão do que ele acredita, do que ele quer e tudo mais. Mas nós, como médico, a gente não tem como validar uma outra profissão. Você tem que procurar isso. Os fiozinhos de sustentação, que é o russo, de ouro, e a outra agora que surgiu aí, que eu já até esqueci o nome dele aqui, que é reabsorvível, né? Silhouette, talvez. Isso, deve ser. Aí, isso só o médico pode fazer ou qualquer outro esteticista poderia fazer? A regulação no Brasil ela não deixa clara ainda esse ponto, né? Porque tem que usar agulha, espetar agulha na pessoa, tem que pôr anestesia. O Conselho Regional de Medicina, ele interpreta a lei como só o médico podendo fazer isso. E os conselhos das outras profissões interpretam de maneira diferente. É uma pergunta que só o meio judiciário vai nos responder daqui para frente. Mas existem inúmeras complicações. Você pode injetar bactérias ou micobactérias, são bactérias aí que você precisa de usar 6 meses de medicamento com um fio de sutura desse. E essas outras profissões não têm a regulação da Anvisa. Então a Anvisa vai lá no nosso consultório, vê se está tudo estéril, vê
se a gente tem a circulação, se tem os materiais estéreis. Então, ela por exemplo, o fio russo não é legalizado pela Anvisa. Então, quem faz está fazendo errado, né? Então, assim, e as profissões que não têm essa fiscalização, a gente fica difícil falar para você se elas estão fazendo a coisa correta, adquirindo os medicamentos corretamente, se estão armazenando corretamente, se está ou não está vencido. Então, é bem complicado isso. Existe mercado negro de todos esses produtos. A gente chama de consumível. Cada fio que eu coloco ali tem um custo para mim como médico. Tem como pagar, às vezes, o valor 3x, que normalmente a gente busca pela questão da qualidade, e tem como você importar isso por X. Vamos falar um próprio tratamento que é o microagulhamento, que é um rolozinho com várias microagulhinhas que você pode fazer no rosto para tratar cicatriz, fotoenvelhecimento, mancha. Tem como você comprar da China um aparelho desse que custa R$25, né? Algo nesse sentido. E tem como a gente usar um que é referência nossa que a gente paga R$200. Então, isso interfere muito na questão do preço. Você fala o quê? Um é estéreo, o outro você não garante que é estéreo. Nisso você pode aplicar uma bactéria no rosto do paciente. Para que tipo de tratamento mais vocês são procurados? Os principais procedimentos aí, como dermatologista, que a gente faz é a toxina botulínica, que é para tratar rugas de expressão, a harmonização facial, o preenchimento com ácido hialurônico, que é para tratar as rugas que a gente chama de estática, e aí praticamente o rosto inteiro. Aí. Isso ocorre então para as pessoas mais de idade? Já começa a aparecer as rugas, os pés de galinha? Não, mesmo essa questão de idade é bem interessante, porque, por exemplo, a toxina botulínica, as pacientes costumam perguntar quando eu devo começar a fazer. Na verdade, as rugas elas começam aí com uns 20 e poucos anos em alguns pacientes, né? Então, quando aquilo começa a te incomodar, porque quanto mais você dobra a sua pele, que é a ruga dinâmica, maior é a chance de você formar uma ruga estática, ou seja, os pés de galinha ou as rugas da testa, isso permanentemente. E é recomendável começar tão cedo a fazer esse tratamento? Não corre o risco de, com o passar do tempo, isso agravar muito? Não corre o risco disso. Então, a paciente pode começar cedo, basicamente, se ela sente que isso incomoda, que isso está tirando um pouco da autoestima, porque o resultado é bem natural. A gente muitas vezes pensa que os resultados de artistas são por causa de botox, mas eles fazem muita coisa associada, fazem cirurgia plástica, fazem preenchimento, então os pacientes têm um pouco de medo, mas a toxina é bem tranquila e ela tem o período de duração. Isso é dolorido, esse tratamento? Hoje a gente consegue usar aí anestésicos tópicos. Não tanto quanto você fez, né? Não, essa é boa. Mas não, a gente consegue fazer o procedimento sem dor. Sem dor. E quando ele está falando da toxina botulínica que o pessoal conhece como Botox, quando a gente começou na dermatologia, vamos dizer, uns 10 anos atrás, chegava já os pacientes todos enrugados e a gente aplicava Botox e desenrugava eles, vamos dizer assim. Isso não era legal. Daí ocorria pitose de pálpebra, os resultados não ficavam tão naturais. Hoje, quando a gente começa a fazer o Botox preventivo, você pega paciente aí 25 anos, 30 anos, vai depender da necessidade. Eu falo que Botox não tem idade, tem necessidade. Você consegue fazer um trabalho preventivo para esse paciente não enrugar. Perfeito. Então, a ideia nossa hoje é essa, começar a tratar nossos pacientes quanto mais cedo. E quando eu falo tratar, cremes, orientar o uso correto do protetor solar e quando encaixar ele, começar a fazer esses procedimentos. Quase sempre eles começam com a questão do Botox preventivo. E hoje, com essa história da harmonização facial, você não tem que esperar uma idade para colocar um pouco mais de queixo, ou melhorar o contorno labial, ou trazer um equilíbrio do lado direito com o lado esquerdo. Muita gente gosta de fazer o nariz ficar bem pontudinho. Assim. Isso aí é a também? rinoplastia que a gente fala. A gente pode utilizar o Botox, pode utilizar o próprio ácido hialurônico e o fio. Qual a diferença dos dois, o Botox e o ácido hialurônico? O Botox, ele é uma toxina que impede a ação do músculo, né? Então, ele serve para rugas dinâmicas. Então, se o paciente eleva a testa e forma rugas, o Botox vai tratar bem. Se ele sorri e forma os pés de galinha, o Botox vai tratar bem. Mas se estaticamente o paciente já tem a ruga estabelecida na fronte, ou mesmo no bigode chinês, ou mesmo os pés de galinha já estão estaticamente visíveis, aí já entra o ácido hialurônico. Então, o Botox é um relaxamento da musculatura. Agora, já o ácido hialurônico, que antes a gente utilizava ele só como preenchimento, hoje a gente até utiliza ele de outras formas, até para fazer meio que um lift facial.
Porque quando a gente envelhece, há uma reabsorção óssea de toda essa região aqui do nosso rosto, da gordura. Então, às vezes, a gente coloca uns pontos de sustentação com esse ácido hialurônico para meio que puxar essa bochecha para cima de novo, para não deixar literalmente cair. E a gente consegue fazer um efeito lift, né? Um efeito de sustentação daquela pele. Perfeito. O que é bichectomia? Bichectomia é a retirada das bolas de Bichat, que são gorduras que a gente tem entre a mandíbula e o osso malar. E o que isso acontece? Essas bolas de gordura todo mundo tem, mas pela conformação genética de alguns pacientes, às vezes elas são muito bochechudas ou as próprias maçãs do rosto são um pouco maiores. E aí isso pode incomodar esteticamente, que o rosto fica mais cheio, redondo. Diz que os rostos mais bonitos são meio retangulares, assim, né? Não são redondos, né? O meu, por exemplo, não é bonito porque não é quadrado. Para homem, o rosto quadrado é mais bonito. Para mulher, o rosto triangular, ele é mais atraente, mais feminino. Então, por isso que as mulheres fazem mais bichectomia. Só que a grande questão da bichectomia é que essas bolas de gordura, elas têm muitas células que a gente chama de totipotentes, ou seja, elas são células que no futuro você vai precisar para formar colágeno, para formar fibras elásticas, e isso vai gerar um rosto mais harmônico. E além de tudo, quando a gente envelhece, a gente perde um pouquinho de gordura. Então, essas pacientes que tiram muito cedo, quando envelhecidas, elas vão ficar com o rosto muito chupado, muito emagrecido. Okay. Esse é o grande problema. De qualquer modo, o profissional que hoje faz a bichectomia é o quê? Um odontólogo, né? O dentista. Pode ser dentista ou cirurgião plástico. Cirurgião plástico, né? Então, não é o esteticista. Se você quer fazer uma bichectomia, tem que procurar outro profissional. Oi? É que tem uma voz aqui falando nos meus ouvidos aqui. Como é que você falou? Eu não entendi o nome. Odontologista que você falou? Ela parou de falar. Até que ponto eu estou falando, gente, aqui, meu telespectador, estou falando com a voz que está falando no meu ouvido, tá bom? Porque ela falou, eu não ouvi direito, não entendi. Mas então, as clientes, né, principalmente as clientes, procuram vocês com algum desejo, né? Eu quero isso, quero aquilo. Vocês atendem totalmente o que pede ou há o risco da pessoa querer alguma coisa que não é recomendável? Então, hoje a gente tem que saber filtrar isso aí. Eu acho que chega um momento da nossa vida que parece que a gente que começa a escolher o cliente, não o cliente nos escolher. Porque se você não colocar uma lei ali, vamos falar assim, eu defino até onde eu acredito que eu posso ir. Você extrapola, porque tem alguns pacientes que nos procuram com outros problemas totalmente diferentes, insegurança no emprego, insegurança no casamento, e querem resolver isso através, às vezes, de um preenchimento labial. Então, você pode fazer 5 seringas de preenchimento naquele lábio, que a paciente vai continuar retornando, queixando para você que não resolveu o problema dela. Então, porque isso ela está querendo segurar comum. o namorado ou o marido com um procedimento estético. Ou, às vezes, melhorar um cargo no emprego dela. Que ser promovida pela beleza. Promovida. Então, assim, a gente tem que entender isso, tem que conversar com o paciente. E eu falo muito para minhas clientes hoje, valorizar a sua própria beleza, né? Deus nos fez único. Então, a gente tem que acreditar nisso. Não é pegar uma pessoa e em série produzir a mesma boca em todo mundo. Então, a gente pode até valorizar um pouco mais aquilo que a paciente está incomodada, mas nunca, pelo menos o perfil de cliente meu hoje, eu vou falar assim, me traz a foto de quem você quer ser. Eu não trabalho desse jeito, eu tento fazer a paciente olhar para ela mesma e admirar ela e a gente poder contribuir de alguma forma. Ela tem que buscar a sua autossatisfação, aprimorar alguma tendência, alguma qualidade que ela e já resolver tem. esses outros problemas que às vezes não é, você pode até auxiliar, direcionar, mas às vezes tem que colocar um psicólogo na jogada, às vezes tem que ter até um psiquiatra, pessoa que é muito ansiosa, né? Ou mesmo a prática de algum exercício, meditação, yoga. Então, essa questão da ansiedade, da pressão de trabalho para a mulher hoje, ter filho, é tudo muito desgastante, né? Então, a gente tem que conversar sobre tudo isso. Perfeito. E aí, doutor Danilo Teixeira, como é que você vê essa questão da pessoa querer alguma coisa que de repente não é melhor para ela? Exatamente. Eu acho que a função da gente como médico é sempre apontar o melhor caminho, o melhor tratamento, né? Quem detém o conhecimento do assunto, o especialista é a gente. A gente tem que interpretar o que o paciente deseja e daí indicar o melhor tratamento, né? Por isso que a gente chama de alguns tratamentos de harmonização facial.
Então a gente tem que ver a harmonia do rosto da paciente, né? Ou do paciente. Vocês trabalham só com o rosto ou não, trabalham... corpo também. Corpo a gente faz... É só um exemplo. As pelancas debaixo do braço, tudo. Tudo. A gente tem tecnologias aí e também os próprios fios de sutura, bioestimuladores que a gente consegue tratar como tudo. Okay. Mas a questão psicológica realmente tem que ser trabalhada e eu trato muito meus pacientes considero como saúde como tudo. Psicólogo que Não, a gente tem parcerias que a gente encaminha, mas dentro da clínica não. E saúde é bem-estar físico, mental e social, né? Então, o paciente, ela realmente, quando vem até a gente tem que proporcionar uma melhora física se ela tem uma doença, mas sim melhorar a autoestima, para ela se socializar melhor, melhorar a autoestima também vai melhorar a questão de como ela se vê, de como ela se porta na frente dos outros e isso melhorar a questão mental, se ela está mais triste, se ela está insatisfeita, né? Que essa paciente está insatisfeita com alguma questão do seu corpo e a gente puder ajudar para melhorar esse ponto nela, com certeza a gente vai fazer. Esses procedimentos com botox ou com o ácido hialurônico, dura quanto tempo? O botox a gente fala aí em média de 4 a 6 meses, depende um pouco de cada paciente. E o ácido hialurônico vai variar aí de 12, às vezes até 2 anos também. Vai depender a profundidade, a localização que a gente vai colocar esse produto e a densidade dele. Então, dependendo de tudo isso... Uma vez iniciado para a pessoa manter a aparência, vai ter que voltar lá... Vai até porque o próprio envelhecimento é dinâmico. Não adianta a gente colocar um produto fixo ali, se a pessoa vai envelhecer, vai mudar todo o formato do rosto dela. Como a gente já anunciou no bloco anterior, o que fazer com a flacidez, Dr. Bones? Então, a flacidez, eu falo que ela é a origem de todos os males, vamos dizer assim, né? Porque quando o paciente está queixando do bulldogzinho, quando ele está queixando daquela... pele de peruca, às vezes eles falam do pescoço, do bigode chinês, das rugas ao redor da pálpebra, quase tudo isso tem a ver com a flacidez da pele. Tem alguns casos que começa a cair, assim, essa pele aqui de cima uma pitose aí, que às vezes tem alguns casos que só cirurgia para resolver. Mas o interessante é que essa flacidez da pele tem a ver com a perda de colágeno, principalmente, que é natural e ocorre em todo mundo. Só que algumas pessoas é mais acelerado. Baseado em quê? Mais ou menos aquelas mesmas coisas que a gente falou. Na alimentação, porque o colágeno é uma proteína e para a gente produzir ela, a gente tem que colocar matéria-prima dentro da gente para produzir. De quanto que você dorme, da questão dos seus hormônios, da quantidade de sol que você pega, porque o sol é um destruidor de colágeno. Mas nós temos vários tratamentos hoje buscando retardar um pouco essa perda de envelhecimento. Daí entra o filtro solar, os cremes, os antioxidantes para diminuir aí a destruição do colágeno e os bioestimuladores. O que seria isso? Existem alguns produtos que a gente pode injetar dentro da pele e ele vai estimular seu próprio organismo a produzir colágeno. É como se a gente tentasse balancear, né? A perda de colágeno que é natural, a gente tenta corrigir um pouco para diminuir essa perda e tenta estimular um pouco mais esse colágeno. E se tudo der certo, essa balança ainda fica positiva para o paciente, daí é legal. Tem muita gente, doutor Danilo, que tem no rosto, assim, eu não sei se é a idade ou se é a genética da pessoa, começa a surgir muitos vasos arrebentados assim na pele, assim. Tem tratamento para esses vasinhos estourados, assim? Tem tratamento sim. A gente usa muito tecnologias a laser e existem alguns lasers que têm afinidade pela hemoglobina, que é um pigmento, na verdade é uma substância que tem dentro dos vasos sanguíneos, dentro das hemácias da gente. E aí os lasers, eles esquentam a hemoglobina e esse esquentar da hemoglobina queima o vaso e o vaso acaba sendo destruído. Seria o mesmo tratamento para as acnes também? Não, na verdade a acne a gente usa muito tratamentos orais, às vezes cremes, ácidos. Um grande tratamento aí para acnes mais graves é o uso da isotretinoína, né, que é um comprimido que o paciente usa aí pelo menos por 6 meses e ele resolve bem. A limpeza profunda da pele, tem um procedimento estético, uma limpeza profunda, isso ajuda a eliminar as espinhas? Ajuda na questão quando o paciente tem principalmente um quadro de comedos, que são cravos. Quando os cravos são fechados ou os cravos são um pouquinho mais abertos e difíceis de drenar, ele pode fazer as limpezas, que é
uma mistura uma de limpeza de extração. pele, na verdade. Isso, Uhum. exatamente. Que não é o caso de vocês não mexem com isso. A gente pode mexer, mas a maioria das vezes a gente acaba encaminhando para esteticista, mas a gente tem a capacidade de fazer isso, mas é melhor o paciente acompanhar com o esteticista, que ele fica mais regular, né? Nesse sentido aí. Até porque isso tem que ser constante, né? Tem que ser constante. E a questão da acne é interessante, que ele falou que a gente utiliza muito essa isotretinoína, que é um tratamento consagrado, que o nome comercial todo mundo conhece, até o Roacutan, né? Mas a gente está lidando aí com pacientes que chegam para a gente que já tomou Roacutan uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Por quê? Porque o médico hoje não está orientando da forma devida esse paciente, mostrando que a alimentação dele pode ser o principal fator que está piorando aquela pele dele e fazendo com que aquela acne retorne novamente. Esse Roacutan pode ser prescrito por qualquer profissional de estética? Não, são médicos e tem que fazer um cadastro, tem todo um rigor para estar prescrevendo, porque tem uma série de preocupações. Mulheres que estão em idade fértil tem que estar usando um anticoncepcional e tudo mais. Por isso que a nossa preocupação hoje é de tentar evitar prescrever o Roacutan com tanta frequência, a partir de orientar o paciente a comer melhor, tirar o açúcar da alimentação, reduzir a quantidade de leite, que a gente faz são alimentos inflamatórios que são causadores de acne. Então, a gente está a maior parte da população não está ligada nisso e está consumindo, alimentando muito errado. E daí a pele está manifestando isso. E daí, se o médico não orienta, você trata, limpa a pele, passa 6 meses, o paciente volta com a pele toda estragada de novo. Você não tirou ele do meio que está fazendo ele ter aquela pele toda cheia de acne, oleosidade e tudo mais. O procedimento peeling é aplicado para essa situação de eliminar as acnes? Ele pode ser aplicado. O peeling, na verdade, é um procedimento bem amplo. Você pode usar para manchas, para espinhas, que é a acne, para rejuvenescimento. Depende muito do produto que você vai aplicar, né? E o peeling para quadros de acne leves, eles são bem indicados. Eles conseguem diminuir bastante a produção de sebo, diminui a oleosidade e acaba melhorando muito poros, cravos, tantos abertos. E esse é um procedimento que vocês fazem ou vocês encaminham no esteticista? A gente faz. Faz também, né? Porque peeling a tradução da palavra peeling é descamação. Você pode fazer um peeling químico ou peeling físico mesmo, tipo um aparelho onde você vai lá e consegue fazer uma esfoliação do rosto do paciente, você está fazendo um peeling. O peeling químico, você vai escolher a substância correta baseado no que você quer. Eu quero clarear uma pele, eu uso um produto específico para fazer aquilo. Eu quero secar as espinhas daquele rosto. Eu uso um outro produto para fazer aquele tratamento. Então, peeling nada mais é do que uma renovação da pele do paciente, uma descamação. Daí temos hoje alguns profissionais que trabalham em parceria com a gente, quando vai fazer um peeling mais leve, mais superficial, e quando são peelings mais elaborados, que demanda mais cuidado, né? Daí é a gente que põe a mão. Seborreia também tem um mal que vocês combatem lá também? Ou não chega alguém com esse problema lá? A seborreia, pro termo médico, a gente chama de dermatite seborreica, né? É a descamação, a vermelhidão que dá no rosto, no couro cabeludo, na orelha. Então, a gente pode atuar aí nela de várias... Alimentar, que influencia muito, se o paciente ele se alimenta muito de açúcar, de carboidratos, de leite, de frituras, ele vai desenvolver isso mais facilmente, né? E os cuidados locais, o uso de um filtro solar adequado, o uso de um sabonete adequado, de cremes anti-inflamatórios adequados, se ele investir em alimentações anti-inflamatórias, frutas, verduras, aí ele consegue controlar bem, né? E shampoos, quando o paciente tem a caspa, né? A dermatite seborreica do couro cabeludo é o que a gente chama de caspa. Ok. Mas às vezes dá no rosto, dá atrás da orelha, o pessoal... As mulheres ficam desesperadas quando isso aparece. Exatamente. Ela é provocada, na verdade, essa questão inflamatória junto com a presença de um microbioma alterado, principalmente por um fungo que chama de malacésia. Então, aí a gente pode usar alguns cremes que conseguem resolver o problema, mas óbvio que ele é uma condição crônica. Então, se o paciente está mais estressado, está com alimentação ruim, ritmo de sono inadequado, falta de atividade física, ele vai ter mais sintomas, mas a gente consegue controlar bem com os cremes. Tudo é o equilíbrio que a gente tem que buscar. Então, existe até equilíbrio da pele, desse microbioma que ele falou, da gente ter bactérias corretas no nosso rosto, até o excesso de higienização atrapalha um pouco, e o equilíbrio dessas bactérias no intestino também. Então, tem desbiose intestinal, quando bactérias ruins crescem mais,
e tem desbiose na pele, quando bactérias ruins também crescem mais do que o equilíbrio na vida também, que sabe? A pessoa tem uma vida profissional, tranquila, social, equilibrada, acaba também se ajudando na saúde. Isso, nós temos o hábito até de indicar vários livros no dia a dia no consultório para os pacientes e tudo mais, que a gente acredita nisso. Às vezes não tem como o paciente evitar o estresse, mas tem que ter uma válvula de escape para saber como lidar melhor com esse estresse. E se nós médicos não atuarmos nisso, a gente não consegue resolver a demanda de pacientes que tem no nosso consultório. Acho que faltou a gente falar aqui da flacidez nos braços. Tem muita pessoa que eu vejo aí incomodada com a flacidez nas mãos, principalmente aqui de baixo, aqui do antebraço aqui. Isso também é possível fazer tratamento sem cirurgia plástica? É possível sim. A gente gosta de associar muito o tratamento corporal por a gente ter uma pele mais fina no corpo. A flacidez, na verdade, é a perda de colágeno e elastina ao longo da vida do paciente, né? Quem toma muito sol ou quem não se alimenta direito, enfim. A alimentação, o ritmo de sono acaba piorando muito isso. A gente gosta muito de usar laser. Aí o laser ele consegue estimular o colágeno, destrói o colágeno antigo, estimula suas células a produzir um novo colágeno. A gente usa muito bioestimuladores, que são produtos injetáveis, que eles vão estimular seu organismo a produzir um novo colágeno e melhorar essa flacidez, a atração. A gente pode usar o ultrassom micro e macro focado também, que ele consegue atuar nessa parte. E também os microagulhamentos, pode também fazer peelings, são os fios de sutura também. Então são ótimos procedimentos que a gente vai conseguir estimular colágeno. O que vai variar é às vezes um procedimento estimula colágeno por 6 meses, o outro 18 meses, o outro 24 meses. E alguns melhoram cor, que são as despigmentações, então vai variar de acordo com a pele de cada paciente para indicar o melhor tratamento. Ainda tem a questão, além disso, a radiofrequência, né? A radiofrequência. São alguns aparelhos que a gente pode fazer tanto na parte externa da pele, porque a gente sabe se a gente conseguir colocar uma temperatura específica na pele durante um período específico, aquilo ali também é um gerador de colágeno novo. Então essa flacidez pode ser tratada com aparelhos sem ser invasivos, que você vai fazer na parte externa da pele. E tem até, a gente trabalha com uma radiofrequência injetável, onde a gente consegue monitorar através de uma câmera a temperatura e a profundidade que ela está, através de uma agulha, vamos colocar. Então a gente faz essa radiofrequência, mas coloca ela por dentro da pele. Ah, ok. Vocês dois são sócios, trabalham juntos numa clínica? Somos sócios. A clínica de vocês fica onde? No Jardim Goiás? Correto. A gente montou recentemente essa clínica lá e um dos lemas nossos lá é conectando saúde e beleza, porque a gente realmente acredita que não dá para falar só de beleza sem falar de saúde. E uma pele saudável é bem mais bonita do que simplesmente uma pele onde você busca só a estética dela. Vocês não estão de uniforme, foi coincidência. Foi coincidência aqui. Eu estava em outro ambiente, ele estava em outro. A sintonia nossa é tão Vocês boa. Vocês são goiano? Eu sou goiano. Diz que os goianos... Diz goiano forma dupla sertaneja, né? Então não é o caso, né? Não, a gente não a voz não me favorece a formar uma dupla sertaneja, mas a gente tem muita coisa em comum. A curiosidade, a vontade de ajudar os pacientes. Se alguém tiver interessado em vocês, procura... Clínica Pele, ela fica no edifício Metropolitan, próximo do Flamboyant. Ah, ok. Pois é, terminou o nosso programa, o sinalzinho já está tocando aí. Então, dizendo aqui para a gente encerrar. Eu agradeço muito a presença de vocês, acho que foi muito esclarecedor para o nosso público. Muito obrigado pela presença, boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. E para você que nos acompanhou, como sempre, muito agradecido pela sua audiência. Muito boa noite.